Fala pessoal, tudo bem? Se você não me conhece, meu nome é Caio, eu sou professor de Física e aluno de graduação em Engenharia de Computação aqui no ITA, e hoje eu vou falar sobre quais que são os três pilares da matemática, não de acordo comigo, mas de acordo com o professor Elon Lages Lima, que sem dúvidas foi um dos maiores matemáticos e também professores de matemática do Brasil. Se você não conhece a história do professor Elon, ele foi por muito tempo também diretor do INPA, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, com certeza a maior instituição de matemática do Brasil e uma das maiores do mundo. E eu vou fazer esse vídeo aqui baseado nesse material, que foi um artigo escrito pelo próprio professor Elon para a revista do professor de matemática. Mas em vários dos vídeos do professor Elon que estão disponíveis no YouTube, você também encontra isso daqui. Então, olha só, eu destaquei aqui algumas partes para a gente conseguir entender o que é que o professor Elon queria dizer e depois eu vou trazer as minhas próprias abstrações falando sobre cada um desses três pilares, né, o que eu chamei aqui de pilares da matemática. Então vamos lá, primeira coisa, olha o que o professor Elon fala. Deixa eu até dar um zoom aqui, porque como a letra é um pouco pequena, né, talvez um zoom vá ajudar. Beleza? Depois eu desfaço esse zoom. Então, olha só. Ele fala o seguinte: quando se pensa em ensinar matemática, dois aspectos que se complementam precisam ser considerados separadamente. Aí ele fala: podemos chamá-los de global e local, genérico e específico, macro e micro, estratégia e tática, planejamento e execução, ou, e essa é a parte importante, estrutura do curso e didática das aulas. E ele fala: de didática não trataremos aqui. Então, essa ideia dos três pilares da matemática não se refere a uma ideia no sentido de didática, ou seja, isso não serve necessariamente para melhorar a didática de um docente, a didática de um professor. Na verdade, isso daqui tem uma é muito mais associado à estrutura de um curso de matemática, à estrutura da matemática em si. E como que essa estrutura deve ser organizada para não só tornar a matemática bonita, mas também torná-la útil. E ele fala o seguinte, olha, da dosagem adequada de cada um desses três componentes depende o equilíbrio do processo de aprendizagem. Então veja que ele fala dosagem adequada. Se você tiver um desses componentes de menos ou um desses componentes de mais, como nós veremos aqui, o seu estudo matemático ele acaba sendo prejudicado. E ele fala, eles devem ser pensados como um tripé de sustentação. Os três são suficientes para assegurar a harmonia do curso e cada um deles é necessário para o seu bom êxito. Então eu trouxe aqui o artigo original só para a gente entender o que é que o professor Elon queria dizer com esses três pilares da matemática. Então você percebe que esses três pilares eles são necessários para assegurar o bom ensino da matemática e a boa absorção desses assuntos. Se você tiver alguma falha em um desses três pilares, você não vai conseguir compreender a matemática da maneira adequada, da maneira estrutural com a qual ela se propõe. Tudo bem? Então vamos lá, sem muita enrolação. Eu vou começar falando sobre o conceito de conceituação, que é o primeiro, né? Pessoal, a conceituação é um dos pilares da matemática que basicamente vai se referir, como o próprio nome diz, ao bom estabelecimento dos conceitos da matemática. Então você saber definir de maneira clara, de maneira precisa e inambígua, em linguagem matemática, um determinado conceito. Além disso, isso daqui, e na verdade eu acho que é o mais importante da conceituação, está associado ao aluno ter claro em sua mente a ideia de que a estrutura da matemática se divide da seguinte forma: eu tenho alguns axiomas. O que é que são axiomas? São coisas que você aceita sem uma demonstração, são o seu ponto de partida. Além disso, você pode também fazer algumas definições. Então, a partir desses axiomas e definições, por um processo lógico, por um processo lógico, você pode chegar em proposições e você pode chegar em teoremas. Então, a ideia aqui da conceituação é você ter a clara noção de que é isso que acontece. A partir dos seus pilares da matemática, dos axiomas e das definições, você segue um processo puramente lógico e pode chegar em proposições e teoremas.
E a essa situação, né, ou a esse procedimento, de partindo de uma série de premissas e a partir de passos lógicos, passos bastante justos, você chegar em proposições, em teoremas que também são verdade, eu chamo de demonstração. Então, isso daqui é a demonstração. E é muito importante que o estudante da matemática, muitas vezes, na verdade, o professor Elon até fala, o usuário da matemática entenda que as demonstrações são um conceito fundamental. Além disso, depois que você demonstra uma proposição e um teorema, você pode usar as próprias proposições e teoremas para demonstrar outras proposições e outros teoremas. Então, isso daqui é muito importante. É não só você entender a importância das demonstrações e dessa estrutura lógica, como também entender de maneira clara os conceitos da matemática. E os conceitos da matemática, eles têm que ser escritos, né, de maneira clara e inambígua. Ou seja, não pode haver ambiguidade em um conceito de matemática, diferente de uma palavra no português. Por exemplo, quando eu falo a palavra manga, você pode estar se referindo à fruta ou se referindo à manga de uma camiseta, por exemplo. Mas aqui na matemática isso não pode, ou pelo menos não deve acontecer. Você deve ter sempre claro aquilo sobre o qual você está falando. Então, essa é a ideia de conceituação. Caio, como que eu treino a parte de conceituação? Olha, a maneira mais simples de você treinar a parte de conceituação é duas coisas. Primeiro, fazendo as demonstrações dos teoremas. E isso te dá uma, ou pelo menos faz surgir uma dúvida. O que demonstrar? Ou seja, o que deve ser demonstrado? Porque existem coisas que, por exemplo, a nível de ensino médio, podem não ser fáceis de demonstrar. Por exemplo, você sabe que todo polinômio de grau n, por exemplo, colocar aqui x ao quadrado mais 2x menos 1 igual a zero. Esse cara tem grau 2 e, portanto, ele vai ter duas raízes. Dois valores que, quando você coloca no x, dão resultado zero. E se você tem um polinômio de grau n geral, a n, x elevado a n, até a 1x mais a zero, esse cara vai ter n raízes. E esse teorema é conhecido como teorema fundamental da álgebra. A demonstração desse teorema é uma demonstração super complicada. Eu, pessoalmente, nunca nem vi. Entretanto, o resultado em si é um resultado muito importante e, além de ser muito importante, ele é fácil de entender. Então, nesse caso, talvez a demonstração não seja adequada a nível médio. Entretanto, você conhecer o resultado e ter a noção de que esse resultado não é um axioma, não é uma definição, é uma coisa que sucede de passos lógicos. E quando eu falo passos lógicos, eu gosto de dizer sucede de passos bastante justos e você consegue demonstrar esse resultado. Você ter essa noção é importante, mesmo que você não saiba demonstrar. Agora, tudo aquilo que estiver ao alcance do aluno de ser demonstrado e que não seja óbvio, eu acho interessante que seja demonstrado. Por exemplo, o caso mais, como que eu posso dizer, mais conhecido de todos é o famoso Teorema de Pitágoras. Então, o Teorema de Pitágoras, ele consegue ser demonstrado. A equação de Bhaskara, ela consegue ser demonstrada a partir de uma matemática muito elementar que só envolve basicamente transformações algébricas, produtos notáveis. Então, aquilo que pode ser demonstrado ao aluno sem grandes dificuldades e com a matemática que ele possui naquele momento, deve ser demonstrado. Inclusive, o professor Elon, ele se trata um pouco sobre isso bem aqui. Então, cadê o que se deve demonstrar? Ele fala, no nível escolar, demonstrar é uma forma de convencer com base na razão em vez da autoridade. É isso, como eu falei, você vai passar por um processo lógico, um processo muito justo, em que você parte de definições, parte daquilo que é o seu pontapé, o seu ponto inicial, e chega, por meio de operações justas, em proposições e em teoremas. E ele fala, então, que com isso você convence o aluno. Mas ele também fala que não deve se demonstrar aquilo que é intuitivamente evidente, ou que todos aceitam sem hesitação. Exemplo, que uma reta tem no máximo dois pontos em comum com a circunferência dada. Então, por exemplo, se você tem uma circunferência, né, se você tem uma circunferência, só tem três opções. Uma reta pode ser secante à circunferência, ela pode não intersectar com a circunferência, ou ela pode ser tangente. Não tem como uma reta passar por mais do que dois pontos. Aqui ela passa por zero, aqui ela passa por 2, e quando ela é tangente, ela passa por exatamente 1. Não tem uma terceira opção, não tem uma terceira via.
Isso daqui, talvez a demonstração seja muito chata de se fazer, digamos assim, mas percebe que é uma coisa que o aluno a nível médio, estou falando a nível médio, consegue entender sem problemas, então talvez isso daqui não precise de uma demonstração mais rigorosa. Então, isso é uma das coisas que não deve se demonstrar, aquilo que é muito simples de entender e que o aluno entende sem grandes necessidades, né? É claro que quando você vai avançando de nível, mesmo as coisas óbvias têm que ser demonstradas. E além disso, ele fala aqui, por exemplo, ele dá esse exemplo do teorema fundamental da álgebra, que não tem como você demonstrar isso a nível de ensino médio. Então, por exemplo, você não precisa fazer essa demonstração de coisas nem muito óbvias e nem que avancem muito ao nível do aluno. Então, essa daqui é a ideia. Então, a primeira coisa que você tem que fazer para melhorar na conceituação é demonstrar o teorema. Sempre que você vê um teorema matemático, tente demonstrá-lo, tente escrever com suas próprias palavras. Mesmo que você não consiga, veja a demonstração e no outro dia, sem olhar para ela novamente, tente demonstrá-la. Tente copiá-la primeiro e depois demonstrar sozinho. E por fim, você tem que ter estabelecidos na sua cabeça os conceitos matemáticos de forma clara e inambígua. Por exemplo, o professor Elon ele fala de um grande livro de matemática que estava escrita a seguinte definição: chama-se intervalo a todo conjunto de números reais. Isso daqui é um péssimo conceito, uma definição muito mal feita. Porque, por exemplo, se você tem esse seguinte conjunto, 1, 2, 3, seria o conjunto dos três primeiros números naturais, né? Excluindo o zero aí, se você considerar o zero como natural. Esse cara, em particular, ele é um subconjunto dos números reais, mas ele não é um intervalo, porque na hora que você pega a reta, você tem aqui, esse conjunto é representado pelos números 1, 2 e 3. São pontinhos na reta, isso não é um intervalo. Seria um intervalo se eu pegasse todos os pontos, desde um limite inferior até um limite superior. Até o professor Elon costuma brincar. Ele fala assim: meu amigo, ele chegou lá para o editor do livro, ele falou: meu amigo, o que é que você diria se você escrevesse um livro de biologia e lá estivesse escrito a seguinte definição: chama-se inseto a todo ser vivo? Aí o cara respondeu: ah, seria um absurdo. E o Elon falou: pois bem, é a mesma coisa. Chama-se intervalo a todo intervalo de números reais. Chama-se intervalo a todo conjunto de números reais. Isso não faz sentido, né? Então, pronto. Você tem que estabelecer bem os conceitos, saber escrever esses conceitos. Por exemplo, vou te dar um exemplo, já que eu te dei coisas para demonstrar. Um exemplo de um conceito que pode ser muito bem escrito é, sei lá, o conceito de função crescente. E é uma coisa muito simples, né? O conceito de função crescente. Qual que é a ideia do conceito de função crescente? Aqui eu vou me abster se ela é estritamente crescente ou se ela pode ser constante em certos intervalos, colocar a função crescente em alguma dessas definições. Você pode dizer, por exemplo, uma função crescente é aquela função que se x1 é maior do que x2, então com certeza f de x1 é maior do que f de x2. Isso daqui seria o que o pessoal chama de função estritamente crescente. Na prática, o que é que isso daqui quer dizer? Que se você tem uma função f em termos de uma variável x e pega um pontinho x1 e um pontinho de x2, eu coloquei aqui ao contrário, né? Na verdade, aqui é o x2, aqui é o x1. Ficou meio estranho, mas essa é a ideia. Se o x1 é maior do que o x2, então o valor da função nesse ponto vai ter que ser maior do que o valor da função no ponto que é menor. E por isso a função ela sempre cresce. Então, em cada um desses pontos, a função vai crescendo. E isso vale para quaisquer pontos que estejam no domínio da função. Então, você entender bem esse conceito e saber escrever em linguagem matemática é extremamente importante. E eu queria destacar aqui uma coisa que o professor Elon talvez não comente tanto, mas que eu acho extremamente importante. A ideia, principalmente de demonstrações, de que a partir de uma série de premissas, axiomas, definições e seguindo um processo lógico, segue-se proposições e teoremas de maneira bastante justa, não é uma ideia somente da matemática. Na verdade, isso daqui começou lá com Euclides, muito tempo atrás, em que ele escreveu o livro Os Elementos, em que ele parte de premissas muito elementares e constrói toda a geometria plana, toda a geometria euclidiana. Entretanto, isso daqui é uma coisa que aparece em outros assuntos da sua vida. Eu trouxe aqui dois livros, então, para tratar sobre isso. Eu vou até pegar uma outra folha de papel para falar sobre essa ideia. Então, além de na matemática, essa ideia de lógica também aparece em outras áreas. Eu peguei, por exemplo, esse livro aqui, que é o Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, do C.S. Lewis. Na verdade, eu não quero representar esse livro em particular, eu gostaria de falar sobre o Cristianismo Puro e Simples, que é outro livro dele. Se você não é religioso, não tem problema, tá? O que eu vou falar aqui não é sobre religião, é muito mais sobre como que a lógica pode ser aplicada em diversos contextos. E no livro do Cristianismo Puro e Simples, independente, mais uma vez, se você é cristão ou não, eu vou estar falando aqui só sobre a estrutura lógica.
O C.S. Lewis fala o seguinte, né? No livro Cristianismo Puro e Simples, ele fala, olha, Jesus ou é louco, né? Ou foi um louco, colocar assim, ou foi um louco, ou o Filho de Deus. Então ele diz, olha, só tem essas duas opções. Ou Jesus foi um louco, ou foi o Filho de Deus. Isso daqui é uma coisa que ele fala. Isso daqui você pode tomar como uma premissa. Independente se você acredita ou não nisso, é uma premissa que ele está tomando ali, talvez como axioma, você pode pensar dessa maneira. Então, se Jesus ou foi um louco ou filho de Deus, e aí ele toma outra coisa, e você não acredita que ele foi um louco, então você não acredita que foi louco, então só tem uma conclusão que você pode tirar disso daqui. Olha, se a minha premissa é que Jesus ou foi louco ou filho de Deus, e eu não acredito que ele foi louco, a única opção é eu acreditar que ele foi filho de Deus. Foi filho de Deus. Então, isso daqui, mais uma vez, entenda, eu não estou falando que isso é verdade ou que isso é verdade. O que eu estou querendo chamar a atenção é que, por meio de uma série de sucessões lógicas, você parte de duas premissas. Olha, ou ele é louco ou ele é filho de Deus, não tem outra opção. Isso daqui é uma premissa. Se eu não acredito que ele foi louco, só sobra uma. Só sobra a ideia de que ele foi filho de Deus. Só me resta acreditar nisso. Então, isso daqui é um processo puramente lógico. Um outro livro que eu também gosto de falar, eu não tenho nenhum exemplo dentro dele, eu tentei dar uma olhada aqui, mas eu li ele de forma virtual. Na verdade, peguei emprestado de um amigo e eu não consegui fazer meus próprios destaques, como eu fiz nos outros livros que eu tenho, mas é o Apologia de Sócrates. Isso daqui talvez seja o primeiro discurso jurídico. Apologia é o texto daquele que se defende. Esse livro, na verdade, foi escrito do Platão, foi escrito pelo Platão, mas ele fala sobre o Sócrates se defendendo do seu julgamento. E na prática, aqui o Sócrates ele usa várias vezes a ideia de lógica. E eu vi até, na verdade, um vídeo uma vez de alguém falando que o direito, por exemplo, é uma área que se aproxima muito da matemática, porque nesse sentido, você tem uma série de leis que podem servir como seu axioma, e a partir dessas leis, você vai chegar a um julgamento, você vai chegar a uma conclusão final. É claro, existe uma diferença, porque aqui as leis muitas vezes são ambíguas. Nem tudo está escrito nas leis, então o julgamento também depende de uma interpretação pessoal de uma pessoa, mas a ideia de você seguir uma série de passos lógicos também está presente aqui. Então eu queria trazer esses dois exemplos que são muito interessantes de livros que eu li e que eu acho bastante interessantes e que tratam dessa ideia da conceituação. Além disso, se você quiser uma coisa um pouco mais formal, digamos assim, eu recomendo esse livro. Eu acho que ele está esgotado na Amazon por enquanto, mas eu vou deixar o link dele na descrição, que é Um Convite à Matemática, do Daniel Cordeiro de Moraes Filho, e ele trata justamente sobre a conceituação da matemática. Na verdade, ele trata de outras coisas também, mas esse daqui, cara, se você quer melhorar em lógica matemática, na conceituação em si, fortalecer esse pilar, eu diria que esse é o melhor livro. Ele fala sobre notação, depois ele fala sobre lógica, sobre o que é que significa uma sentença ser condicional, então A implica B. Será que se vale a ida, vale a volta? Cara, esse livro aqui ele é sensacional e depois ele fala sobre várias técnicas de demonstração. Fica a dica. O link para adquirir esse livro vai estar na descrição. É claro, se você comprar pelo meu link, você também ajuda aqui o meu trabalho. Também vou deixar o link para a Apologia de Sócrates e para o Cristianismo Puro e Simples, está representado aqui por outro livro do C.S. Lewis, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Beleza. Eu falei bastante aqui sobre conceituação, porque talvez seja um dos pilares mais importantes e que as pessoas mais menosprezam, mas é muito importante, como o próprio Elon Lages falou. Se algum desses caras estiver desequilibrado, a matemática ela vai cair por terra, você não vai conseguir aprender de forma adequada. Então pronto, vamos agora para o segundo pilar, que é o pilar da manipulação. Pessoal, basicamente, como o próprio Elon fala, deixa eu ver se eu acho aqui, ah, deixa eu pegar aqui, pronto. A manipulação, de caráter principalmente, mas não exclusivamente algébrico, está para o ensino do aprendizado da matemática, assim como a prática dos exercícios e escalas musicais está para a música. Então, isso daqui seria o treinamento, né? Então, aqui você tenta estabelecer os fundamentos da matemática no sentido algébrico, no sentido de manipulação mesmo. Então, eu diria que a manipulação, ela se resume a uma palavra: destreza. Destreza. Então, a manipulação é a destreza em você trabalhar com os objetos matemáticos.
Por exemplo, muitas vezes o pessoal reduz a manipulação à própria matemática. Então, sabe aquele seu amigo que fala: "Ah, você está fazendo engenharia, então você faz a conta do bar e tal"? Isso daqui é um exemplo claro de alguém que acha que a manipulação é a única coisa que importa na matemática. Então, é você ter destreza em trabalhar com os objetos, né, com os objetos matemáticos. Exemplo disso daqui são aqueles exercícios repetitivos que você tem que fazer. Então, por exemplo, né, você resolver uma equação, né? Então vou colocar assim, você fazer contas, saber trabalhar com frações, você resolver uma equação, resolver equações, você trabalhar com produtos notáveis, você saber fazer construções geométricas, trabalhar com equações trigonométricas no sentido de identidades trigonométricas, né? Seno de A mais B igual a seno A, cosseno B mais seno B, cosseno A e tal. Uma vez que você tem o conceito, você consegue entender aquilo. Mas sem a manipulação, já era. Você não vai conseguir chegar em lugar nenhum. E a manipulação, ela é muito importante, mas ela não se resume à matemática. Entretanto, por que que a manipulação ela tem uma importância tão grande? Por causa do seguinte, e não só na matemática, tá? Na física, na química, em todas as ciências exatas. Quando você aprende a ter destreza em trabalhar com os objetos matemáticos, a sua mente consciente, colocar assim, a sua mente consciente, ela é liberada, e você pode focar naquilo que realmente importa. Já pensou que se em todo problema de física, que tem uma ideia super elaborada por trás, você travasse na hora de fazer as contas, travasse na hora de manipular frações, travasse na hora de resolver uma equação simples, se isso acontecer sempre que você estiver trabalhando com um problema de física, você vai estar sempre nesse problema de física preocupado com a parte da matemática e não vai conseguir ter sua mente consciente, ter o seu foco focado, né, como o próprio nome diz, naquilo que realmente importa, que é resolver o problema da física, o problema da engenharia, o problema da química. Então é por isso que a manipulação ela é tão importante. Na hora que você desenvolve destreza, você consegue se concentrar naquilo que realmente importa no problema. Você não precisa ficar se preocupando com detalhes matemáticos menores associados à manipulação. Até porque, sendo sincero, se a manipulação fosse a matemática estaria acabada. Afinal, você coloca qualquer integral, qualquer equação para ser resolvida numericamente por um software, ele consegue fazer isso. Então, essa é a ideia da manipulação. Agora, quando você foca somente, única e exclusivamente em manipulação, é aquela coisa. A matemática é um tripé. Então, nós temos três pés que sustentam a matemática. Aqui ficou um exemplo ruim, né? Eu vou desenhar assim. Imagina que eu tenho um tripé e esse tripé sustenta a matemática. Se um deles estiver muito mais alto do que o outro ou muito mais baixo, a matemática desmorona. Então, a ideia é a seguinte: se você tiver manipulação demais e resumir a matemática à manipulação, já era. A matemática ela acabou. Agora, se você tiver manipulação de menos, a sua mente consciente não consegue ser liberada para focar naquilo que realmente importa, nas ideias principais, e assim vai. Também tem um outro ponto que eu gostaria de tocar agora, e para tocar nesse outro ponto, eu vou retomar aqui o papelzinho da conceituação. Se você tiver conceituação de menos, você falha. Mas conceituação de mais também faz com que você falhe. Por exemplo, eu vou contar uma anedota que o próprio professor Elon conta em uma das suas aulas. Ele fala o seguinte: olha, o filhinho, depois de ter aula sobre adição, ele chega no pai e fala: olha, pai, eu estou tão feliz, hoje eu aprendi a somar números, eu aprendi a adição. E aí o pai fala: ah, filho, que legal, pois vamos testar então. Me fala aí quanto é 1 mais 2. Aí o filho fala: ora, pai, isso é muito fácil. 1 mais 2 é igual a 2 mais 1 pela propriedade comutativa da adição. Então veja, aqui ele entendeu o conceito. Ele entendeu que a operação de adição é comutativa, mas ele não foi treinado na manipulação. E se você não sabe manipular, você não consegue desenvolver a matemática se torna inútil. E por falar em utilidade da matemática, vamos para o último pilar, que é o pilar das aplicações, também chamado de contextualização. Isso daqui é, de fato, aplicar a matemática nas situações do dia a dia. Então, a matemática ela é uma ciência que tem aplicações, né? Não vou dizer se ela é ciência ou não, mas ela é um ramo do estudo que tem aplicações no cotidiano, tem aplicações na engenharia, tem aplicações na física,
tem aplicações na física, tem aplicações na química, tem aplicações em tudo quanto é coisa. Inclusive, se você considerar a lógica como uma parte da matemática, tem aplicações diretas, por exemplo, no direito, como eu falei, ou então em outras situações, como eu falei aqui no caso do livro de C.S. Lewis, e assim vai. E quando você consegue fazer com que a matemática seja aplicada de maneira concreta, né, acaba que o aluno se sente mais conectado com a matemática, e é isso que o Elon defende. Agora, quando você faz aplicações, quando você faz uma contextualização forçada, isso daqui afasta o aluno da matemática. Então, aplicações forçadas ou artificiais devem ser completamente evitadas. Essas aplicações aqui, elas não agregam em nada ao conhecimento matemático e nem trazem o aluno para o lado bom da força, que é o lado da matemática. Por exemplo, é, um dos exemplos que o professor Elon cita nas aulas dele é que teve uma questão que falou o seguinte: olha, o número de tijolos produzidos por hora de trabalho é uma coisa do seguinte tipo, menos h ao cubo, mais 2h quadrado, menos h, enfim, era uma equação mais ou menos essa. Só que a questão é a seguinte: isso daqui é o número de tijolos que um operário, por exemplo, fabrica em função do seu número de horas de trabalho. Só que na hora que você vai ver, existe um H limite, né? Se você coloca, por exemplo, eu vou chutar, eu acho que, por exemplo, se você colocar H igual a 6, o número de tijolos produzidos é negativo. Como que um operário vai produzir menos tantos tijolos, sei lá, menos 200 tijolos, se ele trabalhar mais? Então, essa função aqui, é claro, o que é que o cara queria perguntar, né? Ele queria perguntar quantos tijolos ele produzia em uma hora. Aí você substituía aqui nessa equação e via quantos tijolos ele produzia, né? Eu coloquei aqui uma coisa aleatória, uma equação aleatória, não era bem essa. Mas assim, isso não é uma aplicação boa, porque essa equação não descreve bem o seu modelo. E na prática, o que você quer com a matemática, de fato, é encontrar um bom modelo. E muitas vezes o modelo já é dado para o aluno e é um modelo ruim para modelar aquele problema. Por isso que a aplicação fica uma aplicação, ou uma contextualização, como também é chamada, descontextualizada. Essa é a ideia. E com isso nós finalizamos, então, os 3 pilares da matemática, de acordo com o professor Elon Lages Lima. Eu queria, antes de terminar, destacar aqui uma ideia muito interessante do professor Elon. Deixa eu ver se eu acho aqui. Pronto, pessoal, acabei de achar aqui. Ele fala o seguinte, e esse trecho eu acho um trecho super interessante. Talvez você não esteja conseguindo ver, eu vou dobrar e colocar mais próximo de você. Olha o que ele fala. Ele fala o seguinte: como as entendemos, as aplicações do conhecimento matemático incluem a resolução de problemas, essa arte intrigante que, por meio de desafios, desenvolve a criatividade, nutre a autoestima, estimula a imaginação e recompensa o esforço de aprender. Então veja bem, quando a matemática ela chega no seu auge e ela consegue ser bem fundamentada em sua estrutura nesses 3 pilares, nós temos uma série de benefícios. Aqui ele fala das aplicações, mas eu acho que se estende à matemática como um todo. Você desenvolve a criatividade do aluno, nutre a autoestima, estimula a imaginação e, principalmente, recompensa o esforço de aprender. O pessoal que gosta de matemática, eu até ouvi alguém falando isso, que disse que um matemático olhando para uma demonstração que ele considera bonita, ou para alguma estrutura que ele gosta muito na matemática, meio que as áreas cerebrais, me perdoe se eu estiver falando besteira dele, se ativam da mesma maneira que um artista olhando para a sua arte. Então é isso. Matemática é arte. O resto é fazer conta. Pessoal, se você gostou desse estilo de vídeo aqui, em que eu faço as coisas mais no papel e tal, mais rústico, deixa nos comentários, por favor. É um estilo de vídeo que eu adoro. Na verdade, atualmente é o meu estilo de vídeo favorito. Eu vou deixar aqui na descrição também alguns dos canais que eu curto bastante e que fazem esse estilo de vídeo. Então é isso, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, de curtir o vídeo, conferir a descrição que sempre tem informações relevantes. Não esqueça também que eu deixei os links para todos os livros mencionados nesse vídeo na descrição. É isso, pessoal. Muito obrigado. Valeu. Tchau.